Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre a lição 21 e a gente encontra essa história lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 20 a 30. Quem de vocês já ouviu falar de Paulo? Paulo, ele é muito conhecido na Bíblia, mas a história do início da sua vida talvez você não saiba ainda. Ele se chamava Saulo e ele era de uma cidade chamada Tarso. Paulo, ele tinha dupla cidadania, porque ele era também um cidadão romano. Então, desde pequeno, ele foi ali incentivado pelos seus pais a estudar sobre a cultura judaica. Ele foi para Jerusalém quando ele era rapaz e ele estudou a fundo sobre toda a doutrina do judaísmo, sobre toda a história do povo judeu. Ele era realmente um judeu fervoroso. Ele defendia todos os judeus e era contra aqueles que se levantavam contra aquilo que ele defendia. Paulo, então, ele durante muito tempo ele perseguiu os cristãos. Logo após a morte de Jesus, quando os apóstolos começaram a falar do amor de Jesus, da morte e da ressurreição dele, Paulo ficou com muita raiva. Então ele começou a perseguir os cristãos. Todos aqueles que falavam sobre Jesus Cristo, Paulo estava perseguindo. E ele tinha em suas mãos um papel que lhe dava autorização para prender quem quer que fosse. Se a pessoa estivesse falando sobre o Evangelho e topasse com Paulo, com certeza essa pessoa seria presa. Durante muito tempo, Paulo perseguiu e os cristãos eles tinham realmente receio, medo, porque Paulo ele era contra o Evangelho. Mas um dia, Paulo teve a sua vida transformada. Ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. E em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu naquele caminho e chamou Paulo. Ele assustou tanto na hora que ele chegou a ficar cego. Ele não conseguia enxergar mais nada. E então ele recebeu a ajuda de um homem que cuidou dele, no período que ele estava com essa cegueira. E esse homem se chamava Ananias. Ananias protegeu Paulo. Porque pensem comigo, criança, Paulo, ele perseguiu os cristãos e depois do encontro que ele teve com Jesus, do chamado que ele recebeu, ele foi para o lado contrário. Ele parou então de perseguir os cristãos e começou a ajudar a falar sobre o Evangelho. Ele foi um grande evangelista. Então, onde quer que ele fosse, ele começou a falar do Evangelho. Só que, crianças, aconteceu uma coisa. As pessoas não sabiam como confiar em Paulo, porque os judeus, que eram o seu povo, ficaram assustados. Como assim? Paulo, que era aquele que mais perseguia, agora é um dos cristãos? E os cristãos também ficaram assim, mas ele nos perseguia, ele nos torturava, como agora ele quer falar do Evangelho? E nessa época, Paulo encontrou um grande amigo. Esse grande amigo foi aquele que deu testemunho da sua conversão. Esse homem se chamava Barnabé e ele foi um grande amigo de Paulo, que sustentou Paulo no início dessa caminhada. Crianças, é muito importante nós termos influências positivas na nossa vida. Influências, pessoas que nos ajudem a sermos melhores a cada dia. Assim como Paulo precisou da ajuda de muitas pessoas, porque durante muito tempo ele teve que fugir dos judeus. E durante muito tempo os cristãos não acreditavam nele. Ele precisou de auxílio. E por vezes nós precisamos também de boas companhias ao nosso lado. Que vocês possam guardar no seu coração essa história e saber que além de termos boas companhias ao nosso lado, nós também precisamos ser boas companhias. Nós precisamos falar do amor de Jesus e estarmos sempre rodeados de pessoas que querem, que entendem esse amor dele. Crianças, fiquem com Deus, façam a lição e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!